Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos analisar os comentários do socialista Ascenso Simões, que destruiu por completo a Mariana Mortágua, o Bloco de Esquerda, o Hamas e até o Ferro Rodrigues, e o Diogo Feio, do CDS. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreva o canal, é grátis. Estamos quase a chegar aos 10.000 subscritores, muito obrigado. E coloca um gosto, se achares interessante, partilha e comenta. Põe-se, Ascenso comece por si. Mariana Mortágua foi muito criticada por ter ido nesta flotilha, sobretudo sendo deputada única, e não estar cá na campanha autárquica, não estar a tempo quase do orçamento, por acaso até chega a tempo de votar o orçamento, mas, enfim, a minha pergunta é, afinal, depois de tudo o que se tem visto nestes dias, com inúmeras manifestações por todo o lado, por todas as cidades europeias, até por cá, enfim, acha que o Bloco pode, afinal, até capitalizar com isto? Boa tarde. Eu queria dizer 3 coisas rápidas. Primeira coisa, aconteceu uma invasão do território israelita por parte do Hamas, um grupo terrorista, também reconhecido como um grupo terrorista por Portugal, que promoveu um vasto conjunto de assassinatos, uma situação de terror em parte do território de Israel e que capturou mais de uma centena de cidadãos israelitas. Na sequência disso, o Estado de Israel, que não é um grupo terrorista, o Estado de Israel é um país, uma nação, um Estado, fez uma intervenção no sentido de, em primeiro lugar, trazer os seus cidadãos novamente ao seu país e, em segundo lugar, encontrar todos aqueles que fizeram aquela ação no território israelita. É claro que um grupo terrorista que tem como prática no território de Gaza o terror, ele próprio, o Hamas no território de Gaza até assassina os militantes do outro ramo de palestinianos que dirige ou que tenta dirigir a Cisjordânia. É a primeira pessoa de esquerda que vejo a condenar o grupo terrorista do Hamas e a relembrar todas as atrocidades que fizeram aos israelitas e principalmente ao povo palestiniano. Que tem uma intervenção permanente naquilo que é o controle dos movimentos e que promove as crianças a kamikazes. Este Hamas merecia o seu tratamento e merecia ser eliminado. E o povo palestiniano? Posteriormente a isto, só para terminar, posteriormente a isto, Israel foi longe demais. E foi longe demais e cometeu, estes dirigentes de Israel, estas Forças Armadas de Israel, cometeram genocídio. Aqui não concordo com o Ascenso. Existe uma guerra onde estão a morrer pessoas. Daí até ser genocídio vai uma grande distância. Infelizmente estão a morrer mais pessoas porque o Hamas faz escudos humanos com essas pessoas. Devem ser julgadas pelos tribunais internacionais. Agora, há uma coisa que eu não posso aceitar. É que esta flotilha transformou-se numa bandeira do Bloco de Esquerda em Portugal. E eu tenho muita simpatia por todas as missões humanitárias que se desenvolvem em todo o mundo. Que levam alimentos a povos da América do Sul, povos de África, povos da Ásia. Mas especialmente esta flotilha, foi uma flotilha essencialmente partidária dos movimentos da extrema-esquerda europeia. Finalmente, alguém de esquerda conseguiu ver a realidade como ela é. A flotilha foi só propaganda política, infelizmente a esquerda toda a apoiou e a comunicação social nem se fala. E é isso que nós estamos a assistir em Portugal. Ou seja, esta movimentação é a tentativa do Bloco de Esquerda de voltar a ter iniciativa política, mas retirando-se do espaço minimamente moderado em que esteve nas últimas 2 décadas. E, portanto, passar a ser novamente um movimento radical, que atua à margem daquilo que é normal. A falta não vê nenhum mérito nesta missão? Não vê nenhum mérito nesta ação? Não vê nada de positivo? Há muitas ações. Olha, por exemplo, via um mérito grande que o Bloco de Esquerda já tivesse, por exemplo, ido à Ucrânia, dar apoio ao governo ucraniano, dar apoio àquelas pessoas que sofrem às mãos do regime russo, ter movimentos no terreno de apoio aos ucranianos, terem-se mobilizado para receber ucranianos quando a guerra começou. Só que isso não acontece, por uma razão simples. Porque o Hamas e o movimento do Hamas, no contexto da Europa,
tem tido sucessos políticos. E o movimento do Hamas, apoiado também pelo Irão, tem tido sucessos políticos na Europa por parte da esquerda radical europeia. E isso tem que ser dito, e tem que ser dito pelos socialistas. Os socialistas democráticos e os sociais-democratas têm que dizer isso aos portugueses para se separarem deste tipo de comportamentos da esquerda radical. Hoje uma esquerda radical mais alargada, e o Bloco de Esquerda passou a integrar essa esquerda radical, como se vê neste tipo de comportamentos que agora temos assistido. Afinal, parece que Carlos Moedas tem razão. A candidatura de Alexandra Leitão é mesmo uma candidatura radical. Se há uma coligação com o Bloco de Esquerda e o Bloco de Esquerda está radicalizado, o resultado é ser uma candidatura radical. É simples de compreender. Diogo, calculo que partilho desta ideia do ascenso. Mas perguntava se acha que o Bloco vai capitalizar ou não com isto. Eu É a mesma pergunta. partilho algumas das coisas que o Ascenso aqui diz, ainda com o especial à vontade de quem, desde há muito tempo até dentro do CDS, quando tinha mais intervenção interna, que neste momento não tenho, sempre defendi a ideia de dois Estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. E, portanto, estou em relação ao tema com especial à vontade até de natureza política, tal como política é a flotilha. O Hamas não aceita. Diogo, desculpe, o Hamas não aceita dois Estados. Eu sei disso. O Hamas tem como objetivo político acabar com o Estado de Israel. Sim, eu sei disso. Portanto, estamos a falar de um grupo terrorista, que tem o controle completo, ou tinha o controle completo daquela faixa. Mas aliás, não é o Hamas. Vamos cá ver uma coisa. E por isso é que o Egito não abre a fronteira com Gaza. Só que uma nota. Se a solução para o espaço fosse uma solução que enquadrasse, como é óbvio, uma intervenção da autoridade palestiniana, dos moderados, tenho a certeza absoluta, quer eu, quer o Ascenso, estaríamos aqui numa total sintonia em relação a essa matéria. Agora, aquilo que esta flotilha faz é uma intervenção de natureza política, e é isso que tem que ser chamada a atenção. Os cidadãos, os partidos políticos têm todo o direito a tomarem atitudes de natureza política. Agora não lhe chamei outra coisa. Mas não é uma boa causa? Porque se a causa fosse a humanitária, pura e simplesmente foi dada uma solução de passagem dos alimentos e dos bens que se queria fazer chegar através de Chipre, a Igreja faria chegar aos destinatários. Portanto, o objetivo não era esse, tanto mais... Se for chamar a atenção para o problema ou para o comportamento de Israel... O que eu acho que se tem que referir é, o objetivo foi este, e mais, sendo este o objetivo, o efeito foi um efeito completamente contraproducente. Porquê? O efeito porquê? Porque na altura em que se está com potencialmente, mas não seja num plano teórico, uma proposta de paz em cima da mesa, este género de atitudes não vai ajudar. Mas é que isto minou esse acordo? E, portanto, desconfio que esta jornalista tem o cartão de militante do Bloco de Esquerda, tal não é o fervor com que os defende a toda a hora. Com certeza já ouvi várias pessoas com certeza que o faz. Concretamente? Uma coisa muito simples, é a criação de barulho à volta desta questão, é a criação de um acompanhamento que é feito naturalmente através dos médias, que não ajuda em rigorosamente nada. E até posso dar um exemplo de como isto não ajuda, que é o das declarações que o antigo Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, fez, que, na minha opinião, são completamente erradas. Porquê? E vou explicar. Dizer que a Guiá Branco devia ter falado, desde logo a Guiá Branco falou. Ferro Rodrigues sempre foi um socialista do pior. A democracia para eles sempre foi como uma ditadura. Ou concordas comigo, ou então és fascista. Falou foi de uma forma moderada, não falou de uma forma radical. Falar em relação a um governo que tudo fez em relação ao apoio aos seus nacionais. Tudo o que era possível foi feito. Não chamou o embaixador israelita? Mais. Por exemplo, Mas o que é que isso ia ajudar? Olha, diga-me lá, o que é que isso ia ajudar? A ser mais proativo? Ser proativo, então, o que é que ganhava com essa proatividade? Acelerar o Peço desculpa, quero dizer, estar-lhe a fazer perguntas, mas ganhava zero. Esta jornalista é mesmo irritante. Se estiveram 3 dias presos, o que é que o governo poderia fazer mais? Estarem um dia presos. Foram deportados em 3 dias. Tomara as autoridades portuguesas conseguirem fazer isso a alguém. Ainda agora os imigrantes que chegaram ilegalmente ao Algarve de barcos tiveram mais de 40 dias e não os conseguiram deportar por culpa das leis que o Partido Socialista fez.
Nada, bola, o que ganha no apoio aos portugueses é evidentemente aquilo que fez e aquilo que fizeram os serviços diplomáticos e consulares. Tudo o resto é estar pura e simplesmente a ter intervenção política, a gerar burburinho, que é aquilo que eu digo, que é um erro absoluto em relação a esta matéria. E também o faz o antigo presidente Ferro Rodrigues, que eu acho que deveria ter mais cautela nas afirmações que profere. Desde logo, Mariana Mortágua, neste momento, até é uma deputada com o seu mandato suspenso. Esse é, desde logo, um ponto. Em segundo lugar, deveria ter o cuidado de perceber que se está a imiscuir ele próprio numa intervenção de natureza política de um partido e de uma determinada deputada. E, portanto, isso exige cautela por parte de quem está à frente de órgãos de soberania. Se eu fosse as redes sociais, poria hoje Ferro Rodrigues mal a guiar Branco Bem. Cautela que mas o Ministro da Defesa não teve. O Ministro da Defesa fez ele próprio também uma intervenção de natureza política, mas é no plano da política, e fez como líder partidário. Ele é um ministro. E ele fez como líder partidário, fez durante a campanha. Fez durante a campanha. Certo, mas não pode despir o fato de ministro, ou pode, na sua opinião? Durante a campanha eleitoral. Eles estão metidos lá? Peço desculpa. Durante a campanha eleitoral, ele fez uma intervenção de natureza política, que entendeu que era aquela que deveria fazer. Eu podia fazê-la ou não fazê-la. Agora, quando tudo já está numa lógica partidária, o que é que acontece? De facto, o caldo está entornado. E, portanto, por isso mesmo é que eu venho aqui salientar posturas como a do Presidente da Assembleia da República. Eu também queria juntar-me a esta afirmação do Diogo. A posição de Ferro Rodrigues foi lamentável. Aliás, ele nunca entendeu muito bem as funções de Presidente da Assembleia da República. Começo a compreender porque é que este Ascenso Simões nunca foi muito conhecido no Partido Socialista. Diz as verdades sobre toda a cangalhada que dominou o Partido Socialista nos últimos 20 anos e nunca lhe deram nenhum cargo. Mas hoje entendeu menos. O Presidente da Assembleia da República não é um líder partidário nem o chefe da Assembleia da República. Tem que ter muito cuidado porque representa 230 deputados. E, portanto, nessa medida, deve ter o cuidado de perceber que a Assembleia da República, ainda por cima, a direita tem hoje 2/3 dos deputados, mais 2/3 dos deputados. Portanto, vamos lá ver. O Presidente da Assembleia da República não é um pistoleiro que vai por aí adiante a tirar tudo o que mexe para falar sobre um caso político como aquilo que estamos a viver. E depois há outra coisa. Eu volto a dizer. Israel cometeu genocídio. Os seus agentes têm que ser julgados. Mas o Hamas não pode ser esquecido. E parece que nas últimas semanas toda a gente esqueceu o comportamento do Hamas, durante os últimos 15 anos, toda a gente esqueceu que o Hamas é um instrumento do Irão, toda a gente esqueceu que nós temos um problema ali porque há um grupo terrorista que não quer dois Estados. O grupo terrorista não quer dois Estados a conviverem. Aquele grupo terrorista quer, em primeiro lugar, eliminar Israel e, em segundo lugar, acabar com a cultura ocidental, com a forma de ver o mundo ocidental. E é isto que a esquerda e a extrema-esquerda andam a defender e a querer para a Europa. Pela minha parte, eu farei tudo para lutar contra esta ideologia. Não tem nenhum respeito pelos direitos humanos, aquela gente. Portanto, quando nós fazemos um movimento político... Responda-me só uma pergunta que eu não percebi, mas para o Ascenso a flotilha é sinónimo de Hamas. Quando diz que nos últimos tempos não se falou de outra coisa, explica melhor essa ideia. Porque a flotilha não falou no Hamas. Porque a flotilha não falou. Eu estive muito atento a isso. Ninguém naquela flotilha, ao longo deste tempo, falou no Hamas. Eu não estou a dizer que aquela gente toda é favorável ao Hamas, que aquela gente toda é militante do Hamas, que aquela gente toda está do lado do Hamas. Mas quando nós só encanamos os argumentos políticos para um lado, esquecendo o outro, nós estamos claramente a desfocar a atenção nos dois lados da contenda. E volto a dizer, pela terceira vez, há genocídio de Israel. Não tenho medo da palavra. Mas também há, do outro lado, alguma coisa a dizer. E também há alguma coisa a dizer sobre o Irão, e também há alguma coisa a dizer sobre o Sudão, e também há alguma coisa a dizer sobre o Iémen, e na Europa também há muito a dizer sobre a Ucrânia, e o Bloco de Esquerda não tem nenhum movimento para fazer qualquer coisa sobre a Ucrânia. Como é que o António Costa conseguiu formar uma geringonça, com um partido assim, e agora Alexandra Leitão repetiu essa geringonça, ou por outra, tentou repetir porque o Partido Comunista não quis, depois de tudo isto que o Bloco de Esquerda anda a fazer? Espero bem que os lisboetas tenham os olhos bem abertos.
Aliás, nem se movimenta sobre isso. Pura e simplesmente não existe sobre a Ucrânia. E nós continuamos aqui na Europa a defender a Ucrânia. A defender a Ucrânia contra a Rússia. E esse é que é o ponto. Quando nós falamos de relações internacionais, nós não podemos ter os olhos só para um lado. Temos que ver o que acontece em todo o mundo e as implicações que existem no cenário internacional perante circunstâncias que nós temos nos diversos conflitos que existem espalhados pelo mundo. Mas, e esta ideia do Diogo que a flotilha, o ruído que se criou, pode ter minado, de certa forma, ou pelo menos prejudicado a questão das negociações do plano de Donald Trump. Concorda com essa ideia? Não, porque eu não concordo por uma razão simples. Porque nós estamos na alta política, nós já na alta política, na alta diplomacia, estas coisas todas aqui na nossa política doméstica europeia valem o que valem. Até porque a Europa, no contexto do conflito israelo-palestiniano, não tem voz. Não tem voz. Ponto. Acabou. Portanto, o que existe é uma negociação entre os Estados Unidos e diversos Estados árabes que controlam uma parte dos líderes do Hamas e com o governo israelita, este governo ultradireitista, reacionário, fascista do Sr. Netanyahu, para tentar acabar com aquele conflito. Este é que é o ponto. Agora, não podemos ter uma visão unívoca, não ter uma visão fechada, ter uma visão só olhar para um lado. E foi isso que aconteceu com esta flotilha. Mas isso que aconteceu Diogo, também com a participação de Mariana Mortágua. Diogo, eu quero deixar aqui algumas notas. A primeira, sobre a questão do prejudicar, não prejudicar, eu não tenho uma visão pessimista sobre o papel futuro que a Europa pode ter, sobre a relevância da Europa na política mundial, e acho que todo este ruído que se está a gerar não é positivo. Depois, também quero aqui sublinhar que não nos podemos esquecer, até porque nos estamos a aproximar da data daquilo que aconteceu 7 de outubro, que é uma data extraordinariamente relevante, e eu não consigo compreender uma lógica cínica de se falar daqueles que estão a sofrer e mal, não deveriam estar em Gaza, e é que eles foram feitos reféns por parte do Hamas. Nós temos que ter posições equilibradas e só com o equilíbrio é que esta questão vai poder ser resolvida. E é por isso que eu tenho pena que uma pessoa que estimo bastante, que é o Dr. Ferro Rodrigues, tenha vindo fazer as declarações que acabou por ferir, que não são razoáveis, não são moderadas, são radicais, e neste preciso momento não é com o radicalismo que nós vamos conseguir resolver o que quer que seja em relação a esta questão internacional. Diogo e Ascenso, muito obrigado. O Ascenso estava a... Últimos segundos, Ascenso. Ainda por cima, em eleições autárquicas, o Ferro Rodrigues até parece que tem o condão de sempre que vai falar, vai arranjar problemas ao PS numa altura em que a campanha eleitoral está a decorrer. Portanto, valia mais estar calado e fechar-se em casa, porque isso era muito melhor para todos. Temos mesmo de terminar. Ascenso, Diogo, muito obrigado aos dois por terem estado connosco. Muito obrigado. Muito obrigada. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, Ascenso Simões destrói por completo Mariana Mortágua, o Bloco de Esquerda e Ferro Rodrigues nem se fala. Concordo com quase tudo o que ele disse, tirando o genocídio, que já expliquei porquê. Claro que não gosto de ver pessoas a morrer, mas genocídio é uma palavra muito forte para o que se está a passar. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto, se achaste interessante partilha e comenta. Fica bem e vemos no próximo vídeo.